Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez com a palavra do alimento diário, no novo volume 4, as promessas de Deus. Semana 1 tem como título: as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Terça-feira, a nossa suficiência vem de Deus. O versículo de oração é 2 Coríntios 11, 2 e 3. Zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isso está em 2 Coríntios 11, 2 e 3. Então, a palavra de hoje tem como título: a nossa suficiência vem de Deus. E a palavra de hoje vai tocar em dois aspectos, que é realmente o cristão viver pela suficiência de Deus e o cristão viver de maneira simples, buscar simplicidade no Senhor. Esse deve ser o viver do ministro da Nova Aliança, Então aqui o irmão começa dando alguns exemplos de que como os ministros da Nova Aliança devem ser supridos realmente pela presença de Deus, pela comunhão com Deus e por confiar em Deus, e não na sua própria capacidade. Então, como está escrito em 2 Coríntios 3,5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E versículo 6 fala: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, meus irmãos, nós temos que ser ministros da nova aliança e saber que a nossa suficiência vem de Deus. E vamos continuar a leitura em 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Então, o Senhor muitas vezes coloca a gente nesse tipo de situação. Talvez não em relação à nossa vida, mas em situações difíceis. Situações que a gente acha que não tem mais jeito. Vamos ver o versículo 9 aqui. Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então esse tem que ser o viver do ministro da Nova Aliança. Paulo fala aqui: e nós mesmos tivemos a sentença de morte. Então, pelo pensamento deles, eles achavam que não tinha mais jeito essa situação. Mas, contudo, ele fala: em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, vou continuar a leitura. No 12, porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Então, meus irmãos, a gente não pode usar nossa capacidade para levar a cabo a palavra de Deus, os planos de Deus, mas tem que ser realmente... a gente tem que buscar depender totalmente do Senhor, porque em nós mesmos nós sabemos que nós temos que depender do Senhor, nós temos que agir pelo Espírito. E esse tem que ser o viver da Nova Aliança. Como Paulo falou aqui, ele passou por uma situação de sentença de morte. Para eles não tinha mais jeito. Mas aí o Senhor deu realmente um testemunho, fez um milagre naquele local, fez algo extraordinário, e eles tiveram uma experiência de fé ali. Então talvez essa sua tribulação que você esteja passando agora seja para que você não confie em você mesmo, mas busque a Deus a todo momento. E essa pode ser a experiência de fé da sua vida. Amém, irmãos? Então, outro ponto importante é em relação à simplicidade. O ministro da Nova Aliança ele precisa ser simples e ter essa simplicidade, essa singeleza.
Então o irmão aqui dá o exemplo de Adão e Eva, quando Eva come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui fala, né? Porém a serpente mais sagaz que todos os animais veio conversar com Eva, mostrando que não era bem assim. Dessa forma colocou em dúvida a palavra do Senhor Deus. Então a mulher, tocada em sua emoção, viu que a árvore era boa, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Assim tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. A partir desse momento eles perderam a simplicidade. De repente viram-se nus e se esconderam. Deus se encontrava com o homem todos os dias, pois era o seu prazer. Mas um dia Deus não encontrou e perguntou: onde estás? Então, o Senhor, para nós, é uma situação um pouco diferente, né? Quando a gente se vê numa situação dessa, o Senhor pergunta: posso contar com você? Onde está você, né? Posso contar contigo? Como tem sido a nossa resposta, irmãos, para o que o Senhor tem nos chamado, né? Então é algo que a gente precisa pensar sobre a nossa simplicidade de servir ao Senhor. Então aqui, continuando, né? Adão apareceu para o Senhor, desculpando, se colocou a culpa na mulher, e a mulher colocou a culpa na serpente, e todo mundo colocou a culpa em todo mundo. Assim também pode ocorrer conosco. Nós colocamos a culpa nos outros pelos nossos erros, pelas nossas atitudes, e não assumimos. Então, muitas vezes nós precisamos ser simples, nos arrepender, assumir o nosso erro e prosseguir. Então, tem que ser realmente uma grande lição para nós, porque ali Adão percebeu que estava nu. Então ele perdeu a simplicidade. E essa tem que ser a nossa atitude perante o Senhor. Nós temos que ir perante o Senhor despidos, porque Ele sabe de todas as coisas. Nós temos que realmente nos arrepender, nos achegar ao Senhor, depender dEle de maneira total, né, irmãos? Porque essa é a nossa necessidade. E para finalizar, né, realmente a gente precisa entender que essa simplicidade é a dependência de Deus, porque com simplicidade o Senhor vai trabalhar através de nós, e nós temos que saber que sem Deus nós somos incapazes de fazer qualquer coisa que realmente edifique, que realmente vá de acordo com a vontade de Deus. Tem que ser pelo Espírito, irmãos. E nós podemos ter muita habilidade, muita capacidade, mas sem Deus não tem valia o nosso trabalho. Então, sem Deus, que é amor, nenhuma obra tem valor. Como está escrito em 1 Coríntios 13:3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E nós sabemos que Deus é amor. Então nós precisamos ter Deus, né? Agir pelo Espírito Santo. Então, mesmo na edificação, irmãos, até mesmo na edificação, o princípio da dependência de Deus se aplica. Porque o ministro da nova aliança deve edificar a igreja com Deus triuno, né? E edificar a igreja com ouro, prata e pedras preciosas. Nós sabemos que essa passagem está em 1 Coríntios 3, 12 e 13. E fala também da edificação com madeira, feno e palha. Nós sabemos que o ouro representa o Pai, a prata representa o Filho e pedras preciosas representam o Espírito. Então essa tem que ser a nossa edificação para com o corpo de Cristo. Porque quando o fogo vir nos provar, realmente nós vamos resistir. Então quando as coisas acontecerem, as tribulações, nós estaremos com o Senhor, confiando nele, e mesmo que o nosso eu já tenha decretado a sentença de morte, o Senhor que ressuscita os mortos, Ele estará conosco. Amém? Então que nós edifiquemos realmente a casa de Deus
E sejamos ministros da nova aliança, sejamos simples e que tenhamos a dependência total no Senhor. Amém? Jesus é o Senhor, meus irmãos.